Conectando. Olá, Oi, Ju, tudo tudo bom? bem? Boa noite, doutora Boa Juliana. noite, tudo Prazer bem? imenso estar aqui com todas vocês, as mamães, as gravidinhas, né? A gente ainda fala mamães, mas estão grávidas, estão entrando. Eu falei que esse foco dessa live, não que o bebê após nascido não possam ver essa live, mas o foco é para as grávidas, né? Porque qual que é a curiosidade, doutora Juliana, da grávida? O que que vocês fazem com o meu bebê depois que ele nasce? Que demora, às Pois é. vezes, tanto para chegar perto da gente. Que procedimento que a gente tem que fazer, né? Então, pessoal, boa noite. Quero agradecer cada uma de vocês que estão entrando, conectando. Sintam-se à vontade para fazerem as perguntas, tá? A doutora Juliana vai falar um pouquinho. E a gente vai deixar um tempinho, né, doutora Juliana, para responder as perguntas. Isso. E também, se a gente ainda tiver mais um tempinho, a doutora Juliana vai falar um pouquinho de bebês prematuros, gente, porque ela é neonatologista, tá? Muito obrigada, doutora Juliana, a palavra está com você. Heloísa, obrigada. Eu é que agradeço muito, né, de estar aqui, de poder falar para as pessoas um pouco, né, sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é o meu trabalho, é o dia a dia, né, que eu faço. Então, assim, até para as pessoas entenderem, eu sou uma pediatra neonatologista. O que que isso significa, né? Eu tenho uma formação, fiz medicina, pediatria e me especializei em neonatologia. A neonatologia, ela é um ramo da pediatria que estuda e atua atendendo os recém-nascidos. E o que a gente entende por recém-nascido? É o bebê, a partir do momento que o cordão umbilical foi cortado, até 28 dias de vida, né? E essa é uma fase muito importante da vida do ser humano, né? Que as coisas que acontecem nesse período, elas vão refletir na vida toda dessa pessoa, né? E, assim, a gente, em cada 10 bebês, né, 10% dos bebês que nascem, eles realmente precisam de uma intervenção do pediatra. A grande maioria, ainda bem, nasce bem, já chora, respira, mas tem esses 10% que eles precisam de uma ajuda para fazer uma transição que é da vida intrauterina para a vida extrauterina. E aí, o que a gente tem que entender? Que nessa transição também é a fase, é o momento da vida do ser humano em que acontecem mais mudanças e num espaço tão pequeno de tempo. A partir do momento que o cordão umbilical foi cortado, existem muitas mudanças da parte da circulação, da respiração, da pressão, é muita mudança. E isso às vezes não ocorre como planejado, né? E isso pode acarretar problemas futuros, né? E é bom falar, né, doutora Juliana, porque às vezes a mãe fica naquela ansiedade, né, tipo, por que que não trouxeram o meu bebê, né? Então, é Isso. bom essa explicação, mamães, até mesmo para vocês entenderem, né, o porquê que às vezes demora e às vezes não demora, mas não é também um sinal de preocupação. Isso, exatamente. A gente oferece uma ajuda. Então, desses 10%, só uma pequena parte é que realmente vai ter o problema. Então, nesses 10%, com a intervenção que a gente faz, a maioria já tem uma boa resposta, né? Então, tudo é um conjunto muito importante. Então, a função do neonatologista é já chegar na sala de parto, conversar com essa mãe. É sempre importante essa história, saber como foi a gestação, as intercorrências, conversar com o obstetra também. É todo um preparo. A gente prepara a sala de cirurgia para isso. Hoje Ou em dia, seja, não chega lá, assim, né, sem de saber da última hora. situação. Isso. O ideal é isso, é a gente entrar, né, já preparar a sala. A gente sempre tem que conferir todos os materiais, ter uma equipe preparada, né? Tanto da enfermagem quanto médico, preparado para esse atendimento. E a gente conversa, o pré-natal, a gente precisa ter informações do pré-natal, por quê? A gente tem que já estar, de certa forma, preparado
preparado para o que a gente vai encontrar. Então, informações do pré-natal são muito importantes. Por exemplo, se eu souber que essa mãe teve um diabetes gestacional, eu já sei que esse bebê é um bebê que tem uma predisposição maior a ter hipoglicemia. Então, eu já vou me atentar mais a esse fator, né? Então, assim, essa avaliação antes é muito importante, né? Eu acho, sim, que é bom, né, a gente ter essa noção do que é, o que a gente faz, né? E a neonatologia, ela é uma especialidade, de certa forma, recente. Porque, assim, tem descrição desde de tempos muito antigos que as pessoas já sabiam que tinham que fazer o quê? Secar esse bebê, aquecer e liberar as vias aéreas, né? Tirar as sujeirinhas da boca, tudo, né? Não sabiam por quê, mas sabiam que precisava fazer isso. Exatamente. Dentro de tudo que se fazia, né, de crendice ou não, já desde tempos muito remotos, assim, já sabiam que isso tinha que fazer. Uhum. Agora, a neonatologia em si, essa neonatologia moderna que a gente faz, ela foi ter início lá pelos anos 50. Ou seja, em termos de especialidade médica, é uma coisa muito recente. Sim. Né? E foi uma anestesista que começou a se preocupar com isso. Né, vendo os nascimentos, tudo, ela viu que precisava de um atendimento nesse momento, logo ao nascimento, né? E aí, curiosamente, as pessoas já devem saber o nome dela, Virginia Apgar. Pois é, daí vem o Apgar, que todo mundo sabe, né? Que é uma nota que a gente dá para o bebê. Todo mundo sabe, não, doutora. Eu não sabia, já ouviu fiquei falar. sabendo no dia do parto. Que nota é essa que vocês estão dando pro meu bebê? Todo mundo já ouviu falar, né? Então, a gente começou a avaliar, aprendeu a avaliar. E no início, essa nota, o que a gente avalia? A gente pega o bebê e a gente já faz uma avaliação dele. E a gente dá essa nota com 1 minuto, 5 minutos e 10 minutos. Há um tempo atrás, essa nota ela ia guiar a nossa conduta. Hoje em dia, não mais. Ela serve assim mais como um parâmetro para a gente ter ideia como o bebê nasceu, mas ela não guia mais a conduta. A gente já toma a conduta de início. Uhum. Esse primeiro minuto do bebê, o primeiro minuto, clampeou o cordão, né? Ou seja, cortou o cordão, primeiro minuto de vida. Ele é chamado de Golden Minute, ou minuto de ouro. Então, o bebê nasce, a gente já dá uma batida de olho. Ele tá ativo, respirando, o líquido era claro, ele tem um bom tônus. A gente já, ok, pode tirar, demorar para clampear o cordão, pôr em cima da mãe, que tá tudo bem. E qual que é a necessidade? O que passa no cordão quando espera esse minuto? Ah, não, eu digo assim, esse minuto é para a gente começar a atender, né? Depois a gente até vai falar um pouco mais do clampeamento, que hoje em dia também a gente tem feito um clampeamento tardio, né? E tem uma importância também, né? Uhum. Então, a gente precisa decidir neste 1 minuto se a gente vai fazer a intervenção ou não, a gente pode agir com mais cuidado. A gente tem que, nesse 1 minuto, detectar se esse bebê está naqueles 10% de bebês que precisam do atendimento. Uhum. Então, ele nasceu. A gente avalia essas condições. A gente tem 1 minuto para já começar. Em 1 minuto, ele tem que estar já posicionado, aquecido, para a gente poder reanimar. Então, o que a gente chama de reanimação? É esse procedimento que a gente vai fazer para ajudar esse bebê a passar por essa transição. Então, o que tem na reanimação? A gente tem que tomar cuidado principalmente com a temperatura. A gente tem que lembrar que o bebê está lá dentro da barriga da mãe a 37 graus. Estava pensando nisso, ele estava bem quentinho. Exatamente. E do nada, ele sai por uma temperatura 20 e pouco, né? Tanto que o certo é que a sala cirúrgica esteja entre 23 e 26 graus. Eu digo não sala cirúrgica, né? A sala de parto, né? Onde está para o bebê nascer. Então, ele tem que
essa sala tem que estar entre 23 e 26 graus, porque esse choque térmico ele vai existir, mas a gente tem que minimizar. E o nenê, coitado, estava lá na barriga, dentro do líquido, quente, ele sai molhado nesse lugar frio, né? Então, a gente tem que atender essa parte. Então, a primeira e fora coisa... que ele estava todo apertadinho e, de repente, ele está todo aberto. De repente, naquele ambiente todo aberto. Então, a gente tem que aquecer esse bebê, enxugar ele. Então, a gente vai usar os campos, que a gente chama, são os panos, né? Que eles vão estar estéreis, ou seja, sem contaminação. E tem mais uma coisa, né, doutora Juliana? Por que que usa-se tanto pano, gente? Então chamam de campos. Isso. Campos. Porque a gente já pega o bebê, a gente envolve com esse campo, que tá lá quentinho, ele estava embaixo de uma fonte de calor. A gente coloca no bebê, leva para o berço aquecido e já joga esse campo de lado. Porque esse campo já absorveu muito líquido e já ficou frio também. Né? Então a gente já leva. Eu tô falando isso do bebê que precisa de uma intervenção. Por quê? Se o bebê nasceu lá, outra palavra que acho que é importante eu esclarecer, que eu vou falar bastante, é tônus. O que é o tônus? Um bebê com bom tônus é um bebê que tá, sabe, com o bracinho, a perninha fletido assim. Isso é que sinal que ele tá bem. É um bebê com bom tônus, ele tá bem. Um bebê que nasceu não tão bem, ele pode ter um tônus flácido, que a gente chama, ou seja, um bebê largado, com o bracinho, a cabecinha caído, assim. Muito molinho. Muito molinho. Isso é um indicativo que alguma coisa pode não estar muito bem. Então, o bebê nasceu com bom tônus, chorando, respirando, né? A gente pode ter um tempo de colocar ele em cima da mãe, fazer um contato pele a pele, fazer uma coisa mais calma, esperar um pouco ele, né, ter esse contato e esperar um pouco o cordão. O cordão, ele pulsa, ele vai parando de pulsar e aí corta o cordão, fica com a mãe, a gente só examina, vê se tá tudo bem. Mas agora, se a gente já vê, o nenê saiu, o nenê tá com tônus ruim, não tá chorando, a frequência cardíaca não tá boa, a gente tem que intervir. Então, quando intervém, é isso que tem que fazer. A gente vai pegar ele com esse campo aquecido, colocar ele sob uma fonte de calor. Então, são berços aquecidos com uma resistência em cima, que fica queimando a nossa cabeça também. E aí fica em cima, bem quente, porque a sala tá a 23, 26 graus, mas aí lá embaixo a gente vai deixar mais quente, né? O objetivo é esse bebê não perder calor. O bebê, ele tem a cabeça, se a gente reparar, o bebê perto da gente adulto, a cabeça dele é grande em relação ao corpo. E aí é uma superfície muito grande de perda de calor. Então a gente já, primeira coisa, enxuga a cabecinha, o corpinho. E esse ato de enxugar, a gente também já está estimulando o bebê, porque tem receptores nas articulações que, conforme a gente vai movimentando e secando, são estímulos para esse bebê chorar e poder ficar bem, né? Então a gente vai aquecer. Super interessante. A gente vai aquecer. Já vai recebendo estimulação sensorial dele? Isso, é estímulo proprioceptivo, exatamente. E nesse momento, enquanto eu tô secando, isso tudo muito rápido, né? Eu tô falando assim, mas é tudo muito rápido. Enquanto eu tô secando, estimulando, eu tô olhando para o bebê e já percebendo o que ele precisa. Nisso, eu já vi a frequência cardíaca dele, eu já vi se ele tá com a boca, né? Precisa ser desobstruída. A gente usa uma sonda e aspira para tirar resto de líquido, porque ele nasceu lá, lembra? A barriga estava cheia, a barriga da mãe cheia de líquido. Então, isso às vezes fica ainda na boca, nas narinas do nenê, tudo. A gente aspira, né? Para tirar isso, para desobstruir e o nenê respirar. Muitas vezes, fazendo isso, ou seja, posicionando o bebê com a cabecinha virada para mim, posiciono, seco, estimulo, desobstruo as vias aéreas, o nenê já chora e já fica tudo bem. Ô, doutora, isso que você falou que é muito rápido. Tudo isso que você faz o quê? Em 1 minuto? Tudo isso? Em um minuto ele tem que estar posicionado
e já secando e estimulando, né? E aí eu vejo nesse 1 minuto se ele chorou, se não chorou, se respirou. Aí eu vou ver a necessidade de eu fazer alguma manobra mais agressiva, vamos dizer assim. Ventilar o bebê, né? Às vezes eu preciso fazer ele respirar com um aparelho mesmo. Ponho a máscara, né? Um ambu, que a gente chama, que é para abraçar o ar para dentro e ventilando, né? Para ele respirar. A gente vai medindo o tempo, a cada 30 segundos a gente vai reavaliando, tanto que esses berços aquecidos, mais modernos, eles têm já um reloginho até, né? Pra gente poder se basear. Mas é que, depois de tanto tempo, a gente tem um pouco esse tempo na cabeça da gente, Sim. né? E aí é nisso que você vai ver se você precisa entubar, pôr no aparelho, levar para UTI, tomar medidas mais agressivas. Se a gente precisar fazer medicação, às vezes a gente precisa fazer uma adrenalina até, porque às vezes o coração não está batendo. A gente vai fazer essas medicações pelo cordão umbilical, que tem a veia e a gente faz por lá. Antes de cortar o cordão. Não, cortou da mãe, fica um faz assim pra gente. Corpo. Faz Isso, no ali corpo. no corpo. A hora que o nenê vem pra gente, ele tem um pedaço ainda, assim, de cordão, assim, né? Aí corpo. a gente que acaba de cortar tudo, né? Aí, ficando tudo bem, é a hora que a gente faz também no bebê um exame físico. Nessa hora, eu examino tudo. Eu vejo as narinas, o olhinho, a orelhinha, quantos dedinhos tem na mão, no pé, a coluna, se a coluna tá íntegra, a barriguinha, ausculto. Já faz um exame clínico. Um exame clínico, né? Os genitais. A gente passa uma sondinha, é importante. Não, às vezes você não precisa aspirar, não tem secreção, nada, não precisa aspirar. Mas aí no exame físico passa uma sondinha para ver se as narinas estão pérvias, ou seja, esse nenê, quando ele nasce, ele pode ter todo tipo de complicação. Ou seja, uma narina fechada, por exemplo. É nesse momento que eu faço esse diagnóstico. Passo pela sonda pelo nariz até o esôfago, para ver se o esôfago tá tudo bem. No ânus, para ver se tá... Porque tudo isso é coisa que um bebê pode ter. O ânus pode estar fechado, o esôfago. Então, nesse momento desse exame, eu vou detectar algum tipo de má formação que pode atrapalhar a sobrevida desse bebê. Com um pré-natal bem feito, adequado, eu já tenho adiantado esse exame físico, né? Por quê? No pré-natal é muito importante os ultrassons, o pré-natal bem feito, eu já vou saber se esse bebê tem uma formação do esôfago, do coração, da coluna. Isso vai me direcionar mais na hora que esse bebê nascer. Eu vou preparada. Um exemplo. A gente pode ter uma má formação, enfim, que chama gastrosquise. Que o bebê tem uma aberturinha na barriga, não fecha direito lá na formação, na parte que é o embrião, e tem a alça intestinal para fora. A cirurgia infantil já entra junto com a gente e já leva o bebê para a cirurgia. Então, eu vou dar uma chance maior de sobreviver para esse bebê. Né? Então, esse exame físico é muito importante no começo. Né? Graças a Deus que a gente teve, né, a tecnologia evoluiu e existiu os ultrassons, que na minha época minha mãe falou que não tinha ultrassom ainda não. Imagina que cada surpresa era um nascimento, hein, doutora? Exatamente. Ainda, infelizmente, a gente tem pacientes que fazem um pré-natal muito ruim, em lugares com aparelho ruim, e às vezes a gente pega essas malformações como surpresa. A gente tá lá para atender, mas às vezes você perde um tempo precioso que podia ter ajudado, né? Sim. E muito, muito importante. Então, o pré-natal, fundamental, né, para tudo isso, né? Então, assim, no imediato. E aí, hoje em dia, a gente vem tendo mudanças, né? E a gente está sempre se aperfeiçoando e tentando fazer esse parto, esse momento, o mais humanizado possível.
Na minha opinião, dentro do que seja seguro para a mãe Exatamente. e para o bebê. Eu ainda sou, assim, totalmente a favor do parto no hospital, né? Porque se um dia foi visto que isso era necessário, né? Sim. Então lá você vê, a gente tem um Tem minuto todos os recursos, para né? Sim. começar. Então Exatamente. lá no hospital eu tenho todo o material para intubação, eu tenho todas as medicações disponíveis, eu tenho outros profissionais para virem me ajudar se a gente precisar, né? Então é importante esse aparato todo. Mas, Sim. ao mesmo tempo, eu tenho bebês que nascem que ninguém precisaria fazer nada, É. né? E aí, como que se faz hoje em dia? Esses bebês nascem com parto normal, tranquilo, nasceu, a gente olha, o nenê tá ótimo, tá chorando, lá com bom tônus, né? O líquido era claro, não tinha feito cocô na barriga, que as pessoas acho que já ouviram falar. Eu posso tranquilamente deixar esse bebê em cima da mãe para fazer o contato pele a pele, que a gente chama, que é importantíssimo para manter a temperatura do bebê, é colocar o bebê direto na pele da mãe, sem aqueles panos. A gente põe lá, cobre o bebê, vai secando ele e deixa o cordão. O cordão, a gente pode cortar de 1 a 3 minutos. A gente pode Até levar. respondendo a pergunta aqui da Nayane Fernandes. Quanto tempo é Isso, ideal esperar para cortar o cordão? isso. Até 3 minutos você pode esperar. E aí, o que, que ele beneficia essa demora de cortar o cordão? Enquanto você não corta, tá passando sangue da mãe para o bebê, né? Isso vai prevenir anemia lá quando o bebê tem de 3 a 6 meses, que é uma idade que a incidência de anemia é muito grande, né? Então ele vai ajudar isso, vai passando proteção, sangue. Mas a gente vai ter essa tranquilidade de esperar cortar o cordão 1 a 3 minutos, se tá tudo bem. Se a gente vê que o bebê tá flácido, não chorou, a gente vai cortar na hora, né? O obstetra. Geralmente, assim, o que é bom é a comunicação entre o neonatologista e o obstetra. Porque aí o obstetra, geralmente, ele já vê como é que o neném nasceu e ele mesmo. Mas às vezes eles até falam assim: ó, posso cortar, você quer, ou posso esperar, ou você quer que eu já te entregue o bebê? Então a gente vendo, né? A gente ter esse entendimento é muito importante, né? Ter essa conversa com o obstetra, né? E aí a gente É já tudo pode. também uma equipe, né? É Não uma é equipe. cada um É trabalhando um junto com o super outro. trabalho em equipe, né? É o anestesista, é o obstetra, é o neonatologista, são as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, que tem uma importância fundamental. Eu digo até o anestesista, porque ele precisa me falar o que ele fez de anestesia para eu saber também, porque geralmente, né, o anestesista faz uma hack, uma peridural, né, que são aquelas anestesias na coluna. Mas existem casos, vamos supor, a mãe tem algum problema de coagulação, alguma deformidade na coluna, ela vai ter que ser submetida a uma anestesia geral. E a anestesia geral, em poucos minutos, ela passa para o bebê. Nossa! O bebê nasce mesmo? Não sabia. sem respirar. Então é muito sério. Então a gente, assim, quando vai ter uma anestesia geral, a gente fica meio que em estado de super alerta. Com todo tem que ser muito rápido. Com todo o material de intubação à mão, porque esse bebê tem grande chance de nascer sem respirar. Aí eu tenho que ter essa conversa com o anestesista para ele me falar qual anestésico ele fez para eu usar um antídoto e já de imediato, se preciso, entubar essa criança e fazer ela respirar, né? Porque esse é o objetivo da reanimação, é fazer o bebê respirar e ter circulação adequada, né? E aí, então, isso são as primeiras coisas na sala. Eu sei que é muita coisa, né? Aí a gente vai falando. Eu até vi uma perguntinha, assim, se eu conseguir fazer isso, eu já respondo, né? Tem, né, alguém perguntando, Aline, se tem dor para cortar o cordão. Não, o cordão, ele é uma geleia que chama, né? Não tem terminação nervosa. Então,
não dói. Mas a gente ainda tem dúvidas se o bebê sente dor nesse momento do nascimento por todas essas transformações que estão tendo no corpinho. Então, assim, ele tem artéria, veia que fecha, outras abrem, uma, sabe? É muita mudança para ele. Né? E susto, com certeza. Certeza, né? Aquele frio, aquele, né, tudo. Luz, né? Porque ele tava luz, é muita informação. Existem hoje em dia partos humanizados mais, assim, para tudo, né? Tem muitas variações, né? Aqueles partos que são no escuro, que são também são válidos. Eu acho que tudo depende, assim, do combinado, dos profissionais com a mãe, sim, da disponibilidade, de ter a segurança em volta também, né? Sim. E é muito importante, né, doutora, sempre a mãe buscar informação, né? Sim. Hoje em dia, né, através dos próprios profissionais, a gente tem que buscar essa informação, porque você saber o que vai acontecer te deixa mais tranquila, te deixa mais segura, né? Essa questão do inesperado, é lógico, tem situações que não tem como a gente prever. Mas o que a gente consegue prever, né? Por isso que também é importante a consulta com o anestesista, que ele explica tudo. Isso. Visitar o pediatra antes do nascimento. Exatamente. Hoje é uma tendência a se fazer a consulta pré-natal com o pediatra. Uhum. É uma coisa importante para esclarecer muitas dúvidas. E isso que você falou é importantíssimo, porque você já sabe, tudo que a gente consegue prever, a gente fica mais tranquilo, de certa forma. Né? A mãe tá lá, se ela sabe o que eu tô fazendo, ela vai ficar mais sossegada, porque se é uma mãe que chega, de repente, tudo acontece meio correndo, né? Isso é ruim, porque a pessoa não sabe o que tá acontecendo, gera muita ansiedade, né? E eu tô lá num momento que eu não posso parar de cuidar do bebê para explicar tudo que eu tô fazendo, né? Minha prioridade é o bebê tá bem, né? Então... E isso é tudo que acontece, assim, na sala de parto, né? E aí, esse bebê estando bem, a gente vai tentar fazer o quê? Devolver ele para a mãe dele, que ela tá tão esperando. A gente vai, né? Isso, assim, eu digo que é a rotina nos hospitais que eu trabalho. A gente esse tipo. Tem muita variação de um lugar para o outro, de um profissional para o outro, né? Eu estou tentando mostrar um pouquinho de como eu faço, né? Perfeito. E aí a gente vai mostrar para a mãe, né? Mostrar o bebê. Eu prefiro, nesta hora mesmo, se tem alguma coisa errada, uma má formação, algum distúrbio, qualquer coisa, por mais que pareça uma coisa assim, cruel até, mas é importante que ela já saiba nessa hora. Lógico. Né? Porque senão ela vai sair dali cheia de dúvidas, sem saber o que está acontecendo. Então, vamos supor, nasceu com... faltou um dedinho. Pode acontecer. É importante que ela já saiba nessa hora, né? Sim, ou com alguma síndrome, né, doutora? Alguma síndrome, exatamente. Às vezes não foi detectado, né? E as síndromes, a gente tem dificuldade de dar o diagnóstico já nessa primeira hora. Qual é a síndrome exatamente? Porque, por exemplo, se precisa fazer o exame de cariótipo para confirmar a síndrome, ele demora para ficar pronto. Mas eu acho que é importante ela já saber que eu suspeitei da síndrome. Sim. Né? Nesse momento. E o pai estando junto, você já mostra, conversa com os dois para, né, para se preparar pelo que vier pela frente, né? E aí esse bebê vai com a mãe e geralmente já fica com ela, ou se for uma cesariana, só espera acabar para ficar junto com ela, para a gente ver se a gente consegue colocar esse bebê para mamar no peito dentro da primeira hora de vida, né? E isso é de uma importância o quanto de benefícios que temos para a mãe e para o bebê, né? Exatamente. E assim, principalmente, a gente não precisa nem falar do vínculo afetivo, de você já poder ter esse contato, né? Com a mãe e o bebê, aquele olho no olho, contato pele a pele, e colocar no peito. Além de tudo isso, que é importantíssimo, a gente tem a importância também do quê? O leite materno já nesse momento... O leite materno que eu digo é o colostro, porque nesse momento aí a gente só vai ter o colostro.
mas que Sim. seja uma gota, não tem problema. A gente vai colocar o bebê no peito, porque esse colostro, ele é rico em anticorpos para esse bebê. Então, você já Imunidade, né? está dando imunidade na primeira hora de vida do bebê, né? Então, você vai colocar ele para mamar. E o que vai vir o leite mesmo, né? Que vocês já falam bastante, né? Quando dão essas orientações, é que essa sucção do peito é que vai fazer o leite, a produção de leite vir, É o né? estímulo, né? É o estímulo. Então, é muito importante nessa hora. E tem algumas coisas que a gente tem que fazer nesse momento também. Uma delas, que a gente faz já logo nesse começo, é a vitamina K. Também, hoje em dia, existem algumas controvérsias, né? Por causa da humanização, não querer dar a picadinha. Nesse ponto, eu acho que essa picadinha, ela Não dói nada. não faz diferença nenhuma, vai ser uma picadinha. E o que acontece? Os bebês, não estou falando nem de bebê prematuro, nada. Os bebês, eles têm uma certa imaturidade do fígado. Então, eles já nascem com uma certa deficiência da vitamina K. E o que acontece com falta de vitamina K? Ela pode ocasionar hemorragia. Então, a gente tem um problema que é a doença hemorrágica do recém-nascido, que é uma das patologias comuns nesse início de vida, que pode ser muito séria. O bebê pode ter sangramento nas fezes, de urina, gástrico, né? Vômito, Que leva a óbito? em diferentes graus, raramente levando ao óbito, mas sim. Né? E às vezes até um caso mesmo não tão importante, mas o bebê pelo menos precisa receber uma transfusão, às vezes, que, né, é uma coisa que aquela picadinha poderia evitar, né? Então, ele já nasce e vai receber vacina para hepatite B e essa vitamina K. A vacina da hepatite B também importantíssima, né, para isso. E se a mãe tem... Hoje em dia é protocolo. Dificilmente as pessoas ainda não têm vacina para hepatite B, então geralmente as mães estão imunes, mas o que você puder evitar é sempre bom, né? Sim. Então são coisas que a gente já faz também ali de começo. E coloco o colírio também, né? Que chama CREDE, esse procedimento. Isso tudo, o CREDE, a vitamina K, a hepatite B, isso é protocolo de Ministério da Saúde, tem que ser feito, né? E o CREDE também, ele previne a cegueira por gonorreia, que em alguns lugares não é tão comum, mas alguns ainda, infelizmente, é. A gente sempre tem que lembrar também dos lugares que tem no nosso país sem condição nenhuma, né? De pré-natal, de cuidado, de higiene, né? Tudo. E eu vi uma notícia, passando uma notícia de TV, assim, né? Que no Brasil a gente tem quase 50% da população não tem esgoto, né? Então, a gente, infelizmente, tem muita patologia ainda no período neonatal que podia ter sido resolvida com um bom pré-natal, condições de higiene e tudo, né? Ô, doutora Juliana, e agora, né, em época de Covid, nesses meses, que tudo é uma doença muito nova, viu, gente? A gente não vai falar de Covid, não, só tenho essa dúvida. Pela sua experiência desses meses, tem a mãe, não sei também se tem como saber, né? Se a mãe é positiva, contamina o bebê no nascimento? Então, o que a gente... Já teve algum caso atendido? Sim, o que a gente viu também, nos lugares que eu trabalho, a gente não viu passagem, bebê nascer com... A gente colhe o PCR, né? E a gente não viu eles nascendo com Covid positivo. O que pode acontecer é a mãe contaminar o bebê nas primeiras horas. Tá, depois então, os bebês que nascem bem, tudo, se a mãe é Covid positivo, ele pode ficar com ela, mas desde que ela fique com máscara paramentada para amamentar o bebê. É uma chateação, mas tem que ficar. Então, a gente não percebeu ainda caso de... tem descrito
já me parece algum caso, mas no nosso meio a gente não viu passagem para o bebê. Né? Eu quis perguntar até mesmo para trazer uma certa tranquilidade nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Então, aí tem a Covid passa via placenta. Então, não, caso, a princípio não. E tem uma pergunta que faz a BCG também quando nasce, não faz? A BCG, ela é feita não nesse momento já do nascimento, né? Mas durante esses primeiros dias, né? Nos hospitais que eu trabalho já faz... Antes da alta, antes da alta já faz a BCG também, né? E o bebê fica... Ele tem que ter um certo peso, tem que ter mais de 2,5 kg, tudo. Por isso que a gente fala, o bebê... Exatamente, a gente fala que o bebê sai do hospital com essas duas vacinas, a BCG e a hepatite. Isso. E aí esse bebê tá lá, mamou na mãezinha dele, tem que ir eles vão pro alojamento conjunto, né? Que hoje é uma tendência também, é obrigatório o bebê ficar com a mãe. Raros casos tem que ficar no berçário para algum tratamento, alguma coisa, mas não é que nem antigamente que os bebês ficavam no berçário, separados das mães. Não, eles vão direto com a mãe. E aí a gente avaliou tudo aquilo, viu todo aquele jeito do nascimento e a gente manda orientações, né? Então, essas primeiras horas que o bebê fica com a mãe, geralmente no hospital, tudo, tem algumas coisas para a gente avaliar. É nesse momento, nessas primeiras 48 horas, a gente tem que identificar o bebê que possa ter hipoglicemia, por exemplo, o açúcar baixo no sangue, uma mãe diabética, um bebê pequeno para a idade gestacional, porque uma das coisas que a gente faz também na sala de parto é classificar o bebê. Então, a gente vai classificar. Ele é um bebê prematuro? Ele é um bebê que nasceu a termo, ou seja, no tempo certo? O tamanho dele, porque ele pode, nasceu no tempo certo, mas ele é ou grande ou pequeno. Então, ele vai ser grande para a idade gestacional, adequado para a idade gestacional ou pequeno para a idade gestacional, que é GIG, PIG e AIG. Se ele for ou grande ou pequeno, aí ele tem que fazer o controle da destro, lá da picadinha no pé, que uma judiação. A minha primeira... A sua bebezona... Nasceu, gente, com 4,80 kg. Então. Aí fez essa picadinha, né, pra ver. Eu falo isso porque parece, essas coisas elas não vêm do nada, elas têm uma razão de ser, né? Então ele é picadinha lá, por quê? Se a gente não faz nada, como é que a gente vai descobrir essa hipoglicemia? Ela pode levar a uma convulsão no bebê e ele tem que ir para UTI para o soro. Olha. Então é melhor a gente fazer a detecção dela enquanto tá ali nos limites do que ter que ir para lá, né? E geralmente o bebê que não tem nenhuma intercorrência, a mãe ainda tem só colostro, ok, o bebê ele tem uma reserva, ele nasce com uma reserva da gordurinha dele, tudo, que ele, em 48 horas, ele pode mamar só aquele pouquinho de colostro lá, ok? Lembrando que o estômago dele, né, é um desse pingo, tamanho. né? Exatamente. Mas tem uma pergunta aí da Jéssica, doutora. Só o colostro sustenta o bebê? Sustenta. O colostro foi feito para isso, né? Tanto que assim é a maravilha da natureza, né? O colostro vai vir lá para o 3º dia de vida, você sente a mama ficar cheia, engurgitada, é o exato momento que o seu bebê já começa a precisar dessas quantidades maiores de leite. Maiores. Né? Então, no começo, vai de cada bebê é tem uns que mamam, ficam horas, aí fica bem. E tem nenê que mama de hora em hora, né? A minha, por exemplo. Hein, doutora? Porque também tem os bebês, né, que nascem e eles só são mais sonolentozinhos, né? Que eles gostam, a gente fala, nasce, parece que não viu que nasceu. Exatamente. Continua dormindo, dorminhoco. É um indivíduo, né? É uma pessoa que cada um é um. Então, é por isso que a gente não pode, se você sabe bem, comparar um filho com o outro. Exatamente. Né? Comparar com o primo, porque cada vizinho. A gente fala no geral, ou seja, né, a estatística mostra pra gente que no geral é assim, mas sempre tem suas exceções e cada um faz o seu comportamento, né? Então esse comecinho é importante de estar lá
no hospital, tudo, porque você vai ter esse conhecimento. A mãe vai conhecer o bebê e ele vai conhecer a mãe. Sim. Então, vocês vão ter uma integração. E aí, qualquer problema nessa integração, você tem lá profissionais treinados para poder ajudar nisso. Né? Ajudar no posicionamento. Às vezes, uma questão de posicionar na mama, de segurar, já melhora muito uma amamentação. Né? Então, esse período ali é bem para isso mesmo. E identificar alguma coisa, porque às vezes a gente tem algum bebê com problema cardíaco que não foi detectado no ultrassom obstétrico e o neném nasce bem, ok. A hora que depois chega aparece. perto de 48 horas de vida, esse nenê fica roxo, não respira de uma hora para outra. Então, é importante você estar lá e diagnosticar isso. Então, o protocolo são 48 horas isso, nos hospitais, para receber alta. Nos hospitais que eu trabalho. Tem muita variação e nenhuma, não vou dizer nada que é certo e errado. É só diferente. Né? Acho que nessa área é importante a gente falar isso. Sim. E hoje a gente tem também alguns meios de identificar essas patologias para minimizar esse risco aí dos bebês, né? Então, por exemplo, a gente tem o teste do coraçãozinho. Então, a gente vai fazer com 24 horas de vida, vai medir a saturação, que chama. É a oxigenação do sangue na mãozinha e no pezinho. E aí, então, a gente vai, com esses valores, a gente vai pensar que pode ser um problema cardíaco e a gente já chama o cardiologista para avaliar. Ou a gente, porque esses dias que o bebê está lá internado, a gente vai examinar. Se eu escutar um sopro, identificar alguma coisa estranha, eu vou chamar. Examina uma vez por dia, doutora? O bebê normal, no berçário, que está lá com a mãe dele e tal, é uma vez ao dia. Uhum. O que está na UTI, aí eles são vistos 3 vezes por dia, pelo menos, ou conforme a necessidade. Acaba que ele é monitorado 24 horas. Então, a gente tem hoje o teste do coraçãozinho. O teste da linguinha. Se a gente vê o bebê que tem uma pergunta aqui falando do teste da linguinha também. Isso. A fonoaudióloga vai avaliar. O que é o teste da linguinha? A gente tem embaixo da língua, né? Uma pelinha, que é o freio da língua, né? Frênulo. Se esse freio é curto, a linguinha não consegue vir, atrapalha a amamentação. E um piquezinho, que geralmente é feito pelo cirurgião pediátrico, melhora muito a amamentação. É outra coisa, né? Então, a gente já falou do coraçãozinho, da linguinha, tem o da orelhinha, que a fonoaudióloga faz também. E do olhinho. E do olhinho. Do olhinho a gente mesmo faz, a gente olha e vê o reflexo vermelho. É um teste, assim, não é uma avaliação oftalmológica. É um teste bem, assim, grosseiro, vamos dizer assim. O do olhinho faz no outro dia, depois de 24 horas. Também. Tem hospital que faz já na sala de parto. Tem hospital que faz no primeiro exame após o nascimento. E a gente vê se tem esse reflexo vermelho do olho. É aquele que hoje a gente não vê mais, mas que antigamente na fotografia saía o olho vermelho. Uhum. É que você vê a retina. Se você tem um reflexo vermelho alterado, você tem que chamar um oftalmologista, porque esse bebê pode ter uma catarata congênita e evoluir para cegueira, né? Então, olha a importância dessas avaliações, do coração, da linguinha, o da audição, né, que é o da orelhinha, que a gente também já consegue detectar surdez ou algum grau de deficiência auditiva nessas primeiras horas, né? Sim. E, então, assim, vamos supor que você detectou alguma alteração. Esse bebê já vai ter um acompanhamento para evitar grandes perdas de desenvolvimento por alteração auditiva. Então, tudo isso, o objetivo é, se você detectar qualquer alteração, você começar a tratar. Para esse bebê não chegar lá na frente descobrir uma surdez com 5 anos, sendo que aí ele já perdeu muito. Porque se ele coloca um aparelho auditivo lá no comecinho, ele tem aprendizado, né? Então é muito importante. Eu tenho uma dúvida, doutora. Pode falar. O pessoal não perguntou aqui. A icterícia. Muita gente tem dúvida. Isso, é uma outra coisa que nesse momento a gente vai avaliar.
A gente já, com aquela conversa nossa lá com o obstetra, com o pré-natal, a gente já vai saber tipagem sanguínea da mãe, outros bebês que ela teve ou não. A gente já colhe a tipagem sanguínea do bebê ao nascimento. E esse exame físico, a gente vê a icterícia. O que é a icterícia? É o amarelo da pele, né? A gente vai vendo. A icterícia, ela aparece, porque às vezes tem gente que fica, né, fica brava. Ai, mas foi ver a icterícia só no dia que ia embora. Ninguém viu na hora que nasceu? Não, porque na hora que nasceu não tinha. Não tinha. Porque ela vai aparecendo conforme os dias vão passando, vai fazer um pico lá pelo segundo, terceiro dia de vida, né? Dependendo do tipo sanguíneo, tudo, ou não. Às vezes é só uma icterícia fisiológica que a gente chama. Uhum. Aí a gente colhe o exame e também é um outro problema que a gente resolve muito fácil, que é o banho de luz. Né? A gente deixa o bebê lá na fototerapia, que é um banho de luz, que hoje a gente usa até umas luzes, luz fria, que chama, né? Tudo, que tem um bom resultado. Põe o óculos? Põe o óculos porque ela pode dar lesão ocular, né? E deixa o bebê lá. Que se a gente não tratar, ela pode evoluir com surdez e retardo mental. Olha, então, quer dizer, uma coisa tão fácil da gente diagnosticar e tão fácil da gente tratar, se a gente não fizer isso, ela pode ter uma repercussão lá na frente muito ruim, né? Muito triste, inclusive. Sim. Né? E tem exame também de sangue que detecta, né? Sim, então, aí isso é outra coisa também. Hoje a gente tem uns aparelhos que coloca na testa assim, do bebê e já aparece. Ou, dependendo do valor, da idade gestacional, a gente não vai confiar muito no aparelho, colhe o sangue e que é mais fidedigno do sangue para a gente pôr na fototerapia. Né? E aí eu vejo que estão, né, perguntando um pouco do teste do pezinho, que aqui em São Paulo, pelo menos, os bebês, na maioria dos lugares que a gente trabalha, eles colhem, só tem alta depois de colher o teste do pezinho. Então, e ele é colhido com 48 horas de vida. Teve uma informação que, devido ao Covid também, os hospitais aqui em Uberlândia estão praticando isso também. Colher o teste do pezinho no hospital, né? Para evitar que a mãe saia novamente. Eu acho já mais prático. Você já está lá no hospital, você já colhe e ok, vai para casa, não precisa ficar voltando, né? Só que ele demora quase um mês para ficar pronto, né? O teste do pezinho é de uma importância, assim, sem tamanho, porque ele também detecta doenças que, se a gente fizer o tratamento bem precoce, você vai ter um mínimo de sequela. Uma das doenças, são muitas, uma das doenças que eu vou dar de exemplo é o hipotireoidismo congênito. Então, é um bebê que você já vai ver que ele tem hipotireoidismo. Se você não começar a tratar logo com uma medicação que é simples, barata, tranquila, se você não faz esse diagnóstico e não começa o tratamento, esse bebê vai ter retardo mental. Nossa. Então, você vê a importância desse momento que envolve o nascimento e essas primeiras horas, né, de vida no bebê. Então, isso vai refletir, vai ter importância imensa no resto da vida dessa criança. Ou seja, vocês não ficam no hospital à toa. Né? Seu bebê tá, né? E também a obstetra continua vendo a mãe, né, doutora? Isso. Eu falo que são cuidados mútuos. Lógico, a gente, né, tá focando agora no cuidado com o bebê. Isso, mas são cuidados mútuos. Então, tem uma necessidade, né? De tanto que é chamado o binômio mãe-filho, né? Porque é tratado praticamente como uma coisa só. Mas a gente, médico, acompanha diferente. O pediatra, o bebê, o obstetra, a mãe, né? Até tem um dado que na mortalidade infantil menor de 5 anos, dos menores de 5 anos que morrem, praticamente 70% é nesse período neonatal. Nossa. Então é um período muito delicado, né? E com a implementação dessas rotinas todas, essa mortalidade infantil no Brasil mesmo diminuiu muito. Muito. Então, hoje a gente tem uma padronização de reanimação. Isso da reanimação, eu não vou lá fazer o que eu acho. Não. Existe uma padronização. E a gente, neonatologista, tem que, a cada 2 anos, refazer o curso. É um curso da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que eles atualizam isso sempre. Todo ano tem congresso só de reanimação neonatal.
E a gente vai fazendo essa atualização, ela é obrigatória, porque algumas coisas vão mudando e tamanha a importância, né? E também uma coisa que não é tão antiga assim, é a obrigatoriedade da presença do pediatra na sala de parto ao nascimento, né? E hoje em dia tanto que, né, existe a neonatologia de plantão Não, e toda a sua vinculada... explicação impossível, né, de não se achar necessário. Doutora Juliana, a gente tem 10 minutinhos, Isso. gostaria de falar um pouquinho de prematuridade. Eu Prematuridade. sei que é uma paixão sua. Sim. A preocupação, porque muitas mães, o que elas passam para a gente? Ah, Heloísa, Vanessa, né, se meu bebê nascer prematuro, ele não vai sobreviver? Eu acho que não é essa pergunta, né? Assim, lógico, a gente tem essa curiosidade, mas não é... A questão não é também... nasceu prematuro, não vai ter sobrevida. Não é de isso, jeito né? nenhum. O prematuro é uma gama muito grande de informação, né? Depende também da idade gestacional, né? O prematuro, a gente considera ele prematuro até a idade gestacional, a gente só conta por semanas. A gente já nem lembra mais como é por mês. É só por semanas. Então, o prematuro é o bebê que nasce até 36 semanas e 6 dias. A partir de 37, já é um bebê de termo, que a gente chama. Apesar de que a gente tem que sempre lembrar que entre 37 e 39, ele ainda é um bebê com risco maior de desenvolver um desconforto respiratório, uma hipoglicemia. O ideal é nascer com mais de 39. Tanto é que tem a lei de que cesárea agendada, né, sem motivo, só pode ser agendada após 39 semanas, Isso, né? Exatamente. Antes justamente, disso, porque senão né, a gente tinha uma alta incidência, a não ser que né, tenha doutora? alguma intercorrência, né? Alguma coisa. Mas o ideal é isso. Então a gente tem que... por isso a importância do pré-natal, a gente sempre volta aqui, né? Que está intimamente ligado. Mas tem patologias que não tem jeito, o bebê vai ter que nascer. Por exemplo, uma delas, a hipertensão materna, né? Aquela principalmente específica da gestação, que a mãe evolui para pré-eclâmpsia, que é a hipertensão grave antes do nascimento, né? E que a pressão dela só vai abaixar na hora que a placenta for retirada. Então tem que nascer, não tem jeito, né? E aí a gente tem a viabilidade, que chama. Então, o que a gente sabe? Que até 22 semanas é inviável. A gente não tem relato de sobrevida. 23 semanas tem chance, mas já são menores. Agora, a partir de 24 semanas, hoje em dia, é um bebê viável. Olha, que interessante, questão de uma semana. Uma semana. Esse 22 a 24 a gente chama zona cinzenta. Porque é meio, sabe, dá aquela dúvida. Se o ultrassom errou uma semana e tal. Mas são bebês assim. É lógico, um bebê de 25 semanas é um bebê muito delicado. É muito diferente do de 36. Então, por isso que a gente não pode falar de prematuro como generalizando. É muito delicado. Né? Cada semana já dá uma diferença enorme. Uma diferença imensa e depende do peso também. Então, hoje a gente tem resultado de bebês 25 semanas, meio quilo, 500 gramas, que vão ficar no hospital 4, 5 meses, né? Ele nasce, o pulmão dele não está formado, nada está bem formado. Então, ele pode ter muita sequela, ele pode ter deficiência auditiva, deficiência visual, o rim não funciona bem, o coração não funciona bem, o cérebro não tá... Tudo. Então, a gente tem que cuidar desse bebê de uma forma, assim, extremamente delicada, né? Sim. Eles vão ser colocados numa incubadora para manter a temperatura. Então, isso, assim como o nenê de termo, para o prematuro é uma das coisas mais importantes, a controle da temperatura. Né? Então a gente tem que pegar ele, aí sim, no prematuro, a sala superaquecida, o berço muito aquecido, a gente já coloca ele dentro de um saquinho plástico para não perder calor. Esse nenê, eu não vou ficar esfregando, enxugando ele, porque a pele dele também não tá bem formada. Então a gente já pega, põe uma touca dentro de um saco plástico. E aí dentro disso eu vou pensar em, geralmente eu vou precisar entubar, né, e fazer todos os procedimentos não tem neonatal. Mas aí já avalia lá dentro desse lugar bem quentinho.
Isso, Se vai exatamente. precisar E entubar. aí ele tem todos os riscos de infecção, porque ele não tem defesa, ele tem risco de alterações da glicemia, ele a respiração não é boa, mas graças a Deus a gente tem tido uma evolução muito grande nos tratamentos, né? Nos equipamentos, a gente tem hoje cânulas muito pequenas, né? Que a gente pode fazer. Eu espero que isso ainda evolua muito, mas a gente já consegue um bom tratamento, né? Eu tenho pacientes de 500 gramas que saíram, tiveram alta, e às vezes, sabe, tem alguma coisinha, tem uma alteração do olhinho, né, da visão, mas que acompanha. E a gente tem o do prematuro, ele tem acompanhamento do oftalmologista, do cardiologista. É um acompanhamento muito delicado, né? Sim. Mas aí é muita coisa, né? Aí eu acho que talvez valesse a pena um dia a gente falar de prematuro, né? Sim. Não, eu queria só, né, para assim, as mães verem que tem uma luz no fim do túnel. Tem, também, mas tem muita luz. A É. sobrevida é muito grande, é muito grande. Cada ano que passa, a estatística nos mostra que só vem crescendo, né? Devido a toda a tecnologia, né? E a gente tem alguns limites. Por exemplo, um bebê de mais de 34 semanas é totalmente viável, ok, assim, né? Lógico, dependendo de como nasce, qual a patologia, tudo, mas tem uma evolução muito boa, né? Então fica assim, mais de 30, aí mais de 32, mais de 34, vai melhorando Sim. Né? A expectativa. Doutora, quero agradecer, já me marcou aqui 2 minutos para a gente finalizar aqueles derruba a nossa live. Gente, quero agradecer a todo mundo e vou contar para vocês. A doutora Juliana é a minha cunhada. É a tia Juju. A tia Juju. Ju, agora, nossa, eu ficava me monitorando para não sair o Ju. Ju, obrigada, querida. Muito obrigada. Adorei a live. Foi um prazer imenso. Eu adoro falar sobre isso, né? Você sabe. Foi muito legal. Gostei bastante. E aí, gente, para quem, né, não conseguiu ver desde o início, eu vou salvar, vai ficar no feed, tá? Então, avisem as outras amigas que estão grávidas para assistir, para vocês se informarem. São informações que vão trazer o quê? Tranquilidade para vocês, né? No momento do parto. Já é tanta coisa nova, principalmente as mamães de primeira viagem, né? Então, saibam dessas informações e sintam-se seguras e acolhidas pela sua equipe, tá? Que você tem uma equipe médica te ajudando lá naquele momento. Ah, que legal. Obrigada, Elô. Obrigada, Ju. Um beijão, gente. Tchau. Beijo, Ju. Obrigada. Tchau, tchau.